também, e daqui a pouquinho a gente retorna para a Câmara dos Deputados para saber como é que está a análise do PL antifacção, a expectativa de votação em instantes, e a gente vai acompanhar ao vivo. A gente permanece em Brasília. A primeira turma do STF condena 9 dos 10 réus do núcleo 3 do processo que apura tentativa de golpe de Estado aqui no país. Repórter Janaína Camelo chegando. O que mais os magistrados decidiram nessa terça-feira, quando essas penas começam a ser aplicadas? Boa noite, bem-vinda, Janaína. Muito boa noite para você, Tiago. Pois é, a execução dessas penas ainda é necessário ali várias fases desse processo, né? Como, por exemplo, a publicação do acórdão desse julgamento. Vai demorar um tempinho aí para que os ministros apresentem seus votos ali, os votos na totalidade, né? Ali por escrito, para que depois isso tudo seja resumido ali no acórdão, que demora mais ou menos um prazo ali de um mês, vamos dizer assim, para que ele seja publicado. Depois da publicação desse acórdão, aí entra na fase de análise de recursos, né, que é o que a gente está vendo agora no caso do processo do núcleo crucial, né, que condenou ali Jair Bolsonaro. Então isso vai demorar um tempinho ainda com relação a esses que foram julgados hoje no núcleo 3. Então esse foi o terceiro julgamento da trama golpista, foi encerrado hoje esse julgamento, foram condenados 9 dos 10 réus que estavam sendo julgados. Inclui aí nesse grupo os chamados kids pretos, né? Aqueles policiais do Exército ali, militares de forças especiais, que tentaram executar um plano para até assassinar autoridades, né? No caso ali, o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse núcleo 3, Thiago, eram ao todos 10 réus, sendo 9 militares de alta patente do Exército, viu? E um policial federal, um agente da Polícia Federal. Esse julgamento começou na semana passada, foram ouvidas todas as defesas e hoje foi retomado com os votos dos ministros, né? Então, o primeiro voto ali do ministro Alexandre de Moraes foi seguido, o voto do ministro foi seguido integralmente por todos os outros 3 ministros da primeira turma. Então, foi o julgamento que aconteceu ali, o resultado por unanimidade, né? O ministro, ele votou ali para condenar 9 desses 10 réus, sendo que 2 deles apenas pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa. Os outros 7 ali por 5 crimes, dos quais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, que incluem tentativa de golpe de Estado. E aí, Tiago, pela primeira vez em todos esses julgamentos da trama golpista, houve uma absolvição dos réus. No caso, um general do Exército que foi implicado na trama golpista porque ele foi citado na delação premiada de Mauro Cid. E aí, no caso, o ministro Alexandre de Moraes disse que não foram encontradas provas para fundamentar o que Mauro Cid disse na delação premiada com relação a esse réu. No caso, é o general Estevão Teófilo, que na gestão de Jair Bolsonaro, ele comandava ali as operações terrestres do Exército. A acusação, na época, disse que ele se encontrou com Jair Bolsonaro no final de 2022, logo depois que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, havia se recusado a aderir ao plano golpista. Estevão Teófilo, ele foi denunciado pelos 5 crimes e foi completamente absolvido hoje por decisão unânime dos ministros da primeira turma. Então, só para resumir, Tiago, foram 7 condenados por 5 crimes, viu? Os coronéis do Exército Bernardo Romão, Fabrício Moreira, Hélio Ferreira Lima e os tenentes coronéis Rafael Martins, Rodrigo Bezerra, Sérgio Ricardo Cavalieri e o policial federal Vladimir Matos Soares. As penas variam entre 16 e 24 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. E aí, além deles, os outros 2 que foram ali condenados pelos 2 crimes de incitação ao crime e associação criminosa, os tenentes coronéis Ronald Ferreira foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão e Márcio Nunes condenado a 3 anos e 5 meses de prisão. Por serem crimes leves, eles têm a oportunidade também de assinar o acordo de não persecução penal junto com o Ministério Público. Agora, os ministros da primeira turma também decidiram que, com relação aos outros militares condenados pelos 5 crimes, os militares do Exército, o STF vai remeter ali ao Supremo, ao Superior Tribunal Militar, o STM, para que analise a perda de patente desses militares do Exército. E com relação ao agente da Polícia Federal, decidiram que ele deve perder o cargo de policial federal. Tiago. Decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Janaína Camelo com as informações no Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouquinho.